Depois da notícia de que o Corinthians busca um volante de protagonismo no cenário mundial, muito torcedor alvinegro passou a especular Paul Pogba como reforço para 2025. Vídeo de hoje do canal do Nicola traz a resposta do Corinthians para esse nome, as últimas do mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, só pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar todas as notificações. O Paulo Martins, boa noite Nicola, o Castro vem mesmo pro Timão? Paulo, contei para todo mundo que eu troquei mensagens com o Luiz Castro durante o fim de semana, né? Mandei mensagem para ele de WhatsApp e ele respondeu. O Luiz Castro, em momento nenhum, descartou trabalhar no Corinthians no ano que vem. Mas o que ele deixou claro é que para esse ano, chance zero. Para sorte do Corinthians, o Timão venceu o Palmeiras. Tá lá no quarto. O Timão venceu o Palmeiras, tá? E aí, diante desse cenário, com a vitória, o Ramon Dias teve sua permanência adiada no Corinthians. Se ele tivesse perdido na segunda-feira, daria para imaginar Ramon Dias demitido. E aí, nesse caso de Ramon Dias demitido, o Corinthians teria problema para encontrar um substituto, porque o nome dos sonhos do Corinthians hoje é o Luiz Castro, que só quer trabalhar em 2025. Nicola, quem você indicaria como esse volante estilo Gerson para o Corinthians? Salve aqui de Aveiro, Portugal. Bora explicar um pouquinho desse contexto. O Macedo, que tem um blog, e tem até um canal aqui no YouTube, cobre o Corinthians, ele é muito próximo do presidente Augusto Melo, eu acho que é o jornalista, não sei se ele é jornalista, mas ele é o cara que cobre o Corinthians mais próximo do Augusto. Acho que essa relação vem desde os tempos da eleição, ou pré-eleição, enfim. É um cara em quem o Augusto confia e é um cara para quem o Augusto costuma dividir informações. E o Macedo afirmou que o Corinthians está atrás de um reforço midiático para 2025, e esse reforço não é para o ataque, e sim para o meio campo. No perfil Gerson, antes que as pessoas entendam equivocadamente, o Gerson não é o alvo do Corinthians, porque o Corinthians sabe que o Flamengo não o venderia em hipótese alguma. Mas o Corinthians busca, segundo o Macedo, um reforço com essa característica, com esse estilo. Aquele meio campo protagonista, que pode jogar como volante, que tem capacidade para jogar como meio atacante, enfim. E o Corinthians está no mercado mapeando alternativas de opções. Seria alguém midiático, alguém caro, alguém do tamanho do Memphis Depay. E também, de acordo com o Macedo, essa grana para contratação viria da Esportes da Sorte. O que eu fiz? Entrei em contato com o pessoal da Esportes da Sorte para perguntar se a empresa que patrocina o Corinthians está disposta a fazer uma alteração no contrato. Só para lembrar, Corinthians e a Esportes da Sorte fecharam um contrato de 309 milhões de reais por 3 anos. Desses 309 milhões de reais, há 57 milhões para contratação de para contratação de algum reforço ou de alguns reforços. O Corinthians decidiu usar os 57 milhões de reais com o Memphis Depay. Então, para trazer um outro reforço midiático, seja ele para o meio, para o ataque, o Corinthians vai precisar de uma mudança no contrato com a Esportes da Sorte. E aí eu perguntei para essa pessoa da Esportes da Sorte, vocês estão negociando isso? Vocês conversam isso com o Corinthians? A pessoa disse que não tem nenhuma informação a respeito. Mas a Esportes da Sorte também não vai negar, porque para ela é super vantajoso. É o nome da empresa ganhando publicidade, especulando sobre a possibilidade de um outro reforço. Vale a lembrança de que a Esportes da Sorte passa por enormes dificuldades depois de um bloqueio milionário, de muitos milhões de reais, em meio a uma investigação policial, tá bom? Assim, Timão eliminado da Copa do Brasil e da Sula, e o torcedor continua lotando o estádio. Isso é torcedor fiel, não vejo igual. É uma verdade. Foram 46 mil pessoas no último jogo, na segunda-feira, contra o Palmeiras. Jogo super perigoso para o Corinthians, que precisava vencer para se afastar da zona do rebaixamento. Quero até o Like-Line, né? O Like-Line, desculpa. Quero até fazer uma comparação com o rival Palmeiras. O Palmeiras tem uma condição muito melhor do que a do Corinthians, já venceu o título na temporada, embora o ano de 2024 seja ruim para alguém que investiu 200 milhões de reais em contratações e que tem um dos melhores elencos do país. Se o Palmeiras fechar o ano só com o Paulistão, dá para dizer que foi um ano ruim. Mas esse Palmeiras, que liderou o campeonato, que briga com o Botafogo, só tem 15.900 ingressos vendidos para o jogo de sexta-feira contra o Grêmio. Em outras ocasiões, nesse momento, há 2 dias do jogo, quase toda a lotação já estaria garantida, tá? Quais são as explicações? O momento do time,
que tropeçou de novo, só uma vitória nos últimos 4 jogos, tropeço contra o Red Bull Bragantino, vitória contra o Juventude, mais outros 2 tropeços contra o Fortaleza e contra o Corinthians. E aí essa distância para o Botafogo que abriu, o ingresso mais barato a R$130 e o torcedor do Palmeiras meio que se desmotivando para essa reta final de temporada. A impressão que se tem é de que o Allianz Parque não vai lotar na sexta-feira contra o Grêmio, tá bom? Bora fechar o vídeo para falar sobre a chance de Paul Pogba pintar no Corinthians em 2025. Vou ser bem prudente e cauteloso para falar sobre o tema e peço que você preste bastante atenção. Nessa semana, o Macedo, que cobre o Corinthians, informou que o Timão tem a ideia de contratar um reforço midiático para o meio-campo e que o perfil desejado é de alguém com as características do Gerson. Essa é a informação, ponto final. O Corinthians também buscaria apoio da sua patrocinadora, da Esportes da Sorte, para viabilizar a contratação desse jogador galáctico, desse jogador de nome. Não houve nenhum nome especulado, exceto do Gerson, que serviu como referência, como comparação. Mas, quando surge uma notícia dessa, o torcedor corintiano começa a buscar no mercado alternativas. E um dos nomes mais falados entre torcedores foi o de Paul Pogba, francês de 31 anos de idade, que pertence ao Juventus, está suspenso por doping e voltará a jogar a partir de março. Primeira suspensão por testar positivo por testosterona era de 4 anos, ele conseguiu algumas semanas atrás uma diminuição da pena e a partir de março do ano que vem ele estará de volta ao futebol. Juventus já demonstrou que não tem a intenção de utilizá-lo. Juventus passa por uma enorme dificuldade financeira, 199 milhões de prejuízo, 199 milhões de euros de déficit na temporada passada. Houve uma redução do elenco, jogadores como o Chesney, como o Alexandro deixaram o clube e a Juventus pretende fazer o mesmo com o Paul Pogba, acertando uma rescisão de contrato de forma amigável. O vínculo só se encerra em 2026. Tudo porque o francês ganha 8 milhões de euros fixos por ano, mais 2 milhões de euros em bônus. Vamos trabalhar apenas com fixo, isso equivale a 50 milhões de reais por ano ou 4 milhões e 100 mil reais por mês. Existe uma chance grande, de acordo com a imprensa italiana, de que o Pogba, rescindindo o contrato com a Juventus, vire reforço de um time dos Estados Unidos. Boa parte dessa preparação que ele tem feito de forma isolada, sozinha, enquanto cumpre suspensão, acontece nos Estados Unidos. O Pogba parece ter uma relação importante com os Estados Unidos e atuar no futebol americano seria uma alternativa para ele. Onde é que surge o Corinthians nessa história? Só através de torcedores. Mandei mensagem para 2 pessoas diferentes, ambas muito próximas do presidente Augusto Melo. A primeira delas me respondeu da seguinte maneira. Eu perguntei: você já ouviu falar de Pogba no Corinthians? Não acredito nessa história, nunca ouvi falar. Mandei para uma segunda pessoa do Corinthians e a resposta foi: Pogba, caramba, seria maravilhoso, mas nunca falamos sobre esse nome, fecha aspas. Corinthians teria capacidade para investir algo próximo a 4 milhões de reais para pagar o salário do Pogba? Certamente sem a ajuda de parceiros, não. Também já havia contado para vocês que a Esportes da Sorte ainda não embarcou nessa ideia de bancar mais um jogador para o Corinthians. Ela já tem uma parceria assim com o Memphis Depay, pagando 80% dos vencimentos do francês. Portanto, francês não, o Memphis Depay holandês. Em relação ao francês Pogba, haveria necessidade de uma nova discussão. Se eu fosse torcedor corintiano, não embarcaria nessa. Se pintar esse reforço midiático para a função de volante, imagino que seja alguém mais barato. E você, gosta do Pogba? Pensa que poderia haver essa possibilidade? Use o espaço para comentário para registrar sua opinião. Só não esquece de deixar seu like, se inscrever no canal. A gente se encontra mais tarde. Tchau! Família, ficamos aí com o nosso giro de notícias do Corinthians, informações atualizadas para você ficar por dentro de tudo, não está perdendo nada. Chega deixando seu like, se inscrevendo no canal, ativando também o sininho de notificação. Um grande abraço no seu coração, até o próximo vídeo, vamos pra cima!